este tema. Mas eu quero rapidamente, queridos, aqui trazer para nós e deixando claro que o Senhor ele sabia na eternidade, Deus sabia quem exatamente estaria aqui nesta noite, né? Aí nós olhamos assim, mas faltaram tantas pessoas, né? Mas Deus na eternidade sabia. Claro que o desejo do coração de Deus era que muitos estivessem aqui, mas nós estamos aqui no Amazonas, né? E no Amazonas a chuva não avisa quando ela vem. Isso às vezes nos impede, né, de vir à casa do Senhor. Mas eu tenho certeza que aqueles que não puderam vir, os fiéis, estão na sua casa, né, com o espírito ligado no trono de Deus, orando, né, fazendo, enfim, algo, né, para manter a sua comunhão com Deus. Mas eu quero ler aqui alguns versículos do capítulo 13 de Marcos, o sermão profético, as primeiras, quando Jesus começou ali a pregar aquele sermão, conhecido como sermão profético, né? Marcos capítulo 13, esse é um sermão que ele aparece nos três evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Os três narram este sermão de forma muito parecida, né? Alguma coisa muda, mas é muito parecido a forma como os três evangelistas narram este sermão. Então começa assim o versículo 1, diz assim: saindo ele, né, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo, Jesus disse: vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Até o versículo 10 temos lido. Mas eu quero chamar a atenção, queridos, aqui nesta noite, para nós, é que o templo, aquele templo a que os discípulos se referiam, era o chamado templo de Herodes, né? Herodes ampliou, segundo historiadores, ele ampliou o templo que já então estava construído, né, para deixar ali a sua marca, o seu nome. Ele fez ali algo, ele melhorou, né, porque comparado com o templo de Salomão, aquele templo era como nada, né? O profeta Ageu registra isso. E Herodes, então, deu uma ampliada naquele templo e com certeza ficou algo muito bonito. Chegou um momento, queridos, na vida dos próprios judeus, lá ainda no templo de Salomão, que os israelitas, eles sacramentavam o templo. Eles tinham o templo como algo divino. Eles davam mais valor, de uma certa forma, ao templo do que ao Deus do templo. E, na realidade, Deus nunca pediu que fosse construído um templo a ele. Ele mandou que construísse um tabernáculo, algo
bonito, mais simples, né? Mas colocou no coração de Salomão, de Davi, sentiu no coração construir um templo e foi impedido por Deus, por razões, né, que nós conhecemos, mas Salomão construiu o templo. E era o templo, conhecido como o Templo de Salomão, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, também com os jardins da Babilônia, com algumas outras coisas que me fogem à memória agora, que eram então as 7 maravilhas do templo e do mundo, e o templo era uma das 7 maravilhas. Se vocês terem uma ideia, ele era construído em madeira e forrado de ouro, todas as paredes, tudo ali, algo muito valioso. Então aquilo, no coração dos judeus, eles olhavam para aquele templo e tinham aquilo como algo divino. Claro que foi dedicado à oração, à adoração a Deus. Deus se manifestava ali, se manifestou a Salomão ali na consagração do templo, mas por algumas vezes aquele templo ele foi deixado no abandono. Se nós lemos a história dos reis de Israel, alguns se descuidaram, o templo chegou a ficar em ruínas e Deus levantava um outro rei, ele reformava. Josias foi um rei que teve esse cuidado, reformou o templo ali, mas ele foi destruído. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, destruiu totalmente aquele templo. E depois do exílio de 70 anos, foi construído um outro templo. É o templo então chamado de Templo de Zorobabel. E tem uma coisa interessante naquele templo, que aquelas pessoas que viram o primeiro templo, quando eles olharam aquele segundo templo, eles ficaram tristes, né? Poxa, nós conhecemos o templo que Salomão construiu, era algo maravilhoso, era algo riquíssimo, né? Esse templo é comparado a nada. Mas Deus fala através do profeta, disse que a glória daquele segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. Não pela sua suntuosidade, mas porque aquele templo, aquele segundo templo, receberia o Filho de Deus. Então a glória daquele segundo templo foi maior. Mas o povo de Israel continuou então ali, cometendo pecados diante de Deus, e mais uma vez Deus agora entrega o povo ali à destruição, ao cativeiro. Mas antes que isso acontecesse, Jesus Cristo, diz a Bíblia que ele, ao sair do templo, os seus discípulos disseram para ele: mestre, olha que pedras e que edifícios. E Jesus disse a eles que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E Jesus então chama a atenção daqueles discípulos quando eles disseram assim para ele: Senhor, então nos diz quando é que estas coisas vão acontecer. Os motivos que os discípulos perguntaram isso, nós não sabemos, mas eles queriam saber quais seriam os sinais destes acontecimentos. Jesus, então, aproveitando aquela oportunidade, ele fala para eles das coisas que aconteceriam no fim dos tempos, porque a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas Jesus então começou agora a falar para eles sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos, ou seja, digamos que nos nossos dias. Jesus disse: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele diz assim: quando vocês ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos assusteis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E se nós vemos a história da igreja, a história do mundo, vamos ver que guerra sempre existiu, guerras no mundo, desde quando tem gente no mundo, começou a haver guerra.
Vemos lá no começo, Caim matou seu irmão, e por aí a Bíblia começa a falar de grandes exércitos, de grandes guerreiros, de grandes homens que conquistaram reinos, e tudo através da guerra. Então, guerra sempre houve. Mas se nós vemos depois de Cristo, quando Cristo disse, quando vocês ouvirem falar de guerra, muitas pessoas às vezes ficam imaginando, a guerra de Israel, um sinal da volta de Cristo. Não deixa de ser, né? Mas desde que Israel existiu no mundo, ele vive em guerra. Momentos de paz, alguns momentos de paz, alguns anos, momentos na força de expressão, alguns anos de paz, mas sempre Israel está em guerra. Então, há 2000 anos depois que Jesus Cristo falou estas palavras, não faltou guerra no mundo. Terremotos aconteceram sempre durante a história da humanidade. Fome sempre aconteceu, sempre houve fome. Por isso que Jesus disse que quando vocês verem estas coisas acontecer, porque as nações se levantarão uma contra a outra, reino se levantar contra outro reino, e haverá fome, terremotos em diversos lugares. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos filhos. Isso aconteceu com os discípulos. Entregarão aos governadores, vocês serão açoitados. Isso aconteceu com os crentes durante a história da humanidade, somente lá no passado. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Este é um grande sinal da volta de Cristo. Se as guerras anunciavam ali, que o princípio das dores não era o fim, mas ele disse que o importa é que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E este é um grande sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque, para que diante de Deus ninguém diga assim, eu não tive uma oportunidade de me salvar. Eu não tive uma oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu não tive uma oportunidade de confessar os meus pecados. Por isso que o fim só irá acontecer depois que este Evangelho for pregado a toda criatura. Mas eu quero voltar aqui ao versículo 5. Jesus disse, olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é um grande sinal da volta de Cristo para a atualidade, para os nossos dias. Se nós olharmos, queridos, hoje o Evangelho está sendo relativizado. Eu lembro de alguém que dizia que uma frase que nasceu lá no inferno, se bem que no inferno não tem nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje as igrejas estão relativizando o Evangelho. Hoje nós estamos pregando um Evangelho de facilidades. Uma praga que está assolando os nossos púlpitos, as nossas igrejas, é a famigerada teologia da prosperidade. Eu disse uma frase aqui, parece-me que terça-feira, não sei um dia que eu ministrei, quinta-feira, que a espiritualidade ela tem que vir, ela precisa vir antes da prosperidade, porque prosperidade sem espiritualidade ela é vazia, ela é infrutífera, porque se assim não fosse, os homens ricos todos seriam santos homens de Deus, mas os homens mais ímpios que se possa conhecer são os mais ricos. Isso não significa dizer que um pobre não possa ser ímpio, porque para pecar não precisa ter dinheiro, peca-se de qualquer jeito. Mas muitos virão em meu nome. E nós estamos vendo hoje, queridos, muitas pessoas que Jesus Cristo, ele avisou as pessoas que muitos viriam vestidos de cordeiro, com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. E uma da características do lobo é que ele é faminto. Ele só pensa em saciar a sua própria necessidade, a sua própria fome. Muitos obreiros, eles estão mais preocupados em saciar suas necessidades materiais do que saciar a fome e a sede de justiça dos seus rebanhos. Então Jesus Cristo disse, eu sou
Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Queridos, nós estamos vendo hoje em muitas denominações, não se prega mais o evangelho genuíno, o evangelho de arrependimento, o evangelho de negar-se a si mesmo, o evangelho de tomar a cruz e seguir a Jesus. Prega-se o evangelho de facilidades. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: ter dons espirituais não garante a salvação a ninguém. A igreja de Coríntios era a igreja que tinha a manifestação dos 9 dons do Espírito, mas ali acontecia coisas terríveis, que Paulo repreendeu então aquelas pessoas e disse: eu sei que no meio de vós há pessoas que praticam coisas que são terríveis. Então, amados, milagres eles servem para confirmar o poderio, o senhorio, que Deus, que Deus é poderoso, que Ele opera milagres. O irmão estava contando o que Deus fez. Ele crê que Deus agiu nessa situação. Amém? Para que fique provado que Deus ainda é o mesmo Deus. Mas a pessoa que recebe o milagre, se ele não cuidar da sua salvação, ele vai para o inferno. Porque o milagre não o leva para o céu. Ele precisa receber o milagre, mas antes de receber o milagre, ou recebido o milagre, ele crê naquele que operou o milagre. Jesus Cristo disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu quero chamar a nossa atenção nesta noite, queridos, é para que nós devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, porque nós não podemos fazer parte desses muitos, e não serão poucos os que serão enganados, serão muitos. Por isso nós temos que estar atentos, vigiai, pois, Jesus Cristo, falando ali da sua volta, ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o Filho do Homem. Olhai que ninguém vos engane. Hoje, queridos, a idolatria está invadindo os nossos templos. Isso não tem nada a ver. Tem. Idolatramos muitas coisas. Coisas às vezes que nós achamos que não vai nos prejudicar. Mas em primeiro lugar na nossa vida tem que estar Deus. Deus, Ele tem que ser. Nós precisamos que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Porque Ele só pode ser o nosso pastor quando Ele for Senhor de nossas vidas, quando nós formos como ovelhas, a ovelha obediente. Enquanto nós não nos tornarmos ovelha do seu pasto, como diz o Salmo 100, Ele não pode ser o Senhor de nossa vida. Ele só pode ser o Senhor da nossa vida quando nós nos colocarmos totalmente sobre o seu senhorio. E muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Falei sobre a teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade. Se você vê uma igreja que deixa de pregar o evangelho e prega o enriquecimento, prega as bênçãos e só bênçãos e só bênçãos, elas são uma igreja cheia. Porque quando mexe com a ambição do ser humano, queridos, aí você consegue seguidores. Porque naturalmente dentro de nós há essa tendência para querer sempre riqueza, querer sempre prosperidade. Não estou dizendo que ser próspero não é bênção, mas prosperidade sem espiritualidade, ela produz o mal, produz o pecado, produz a perdição e o fim é o inferno. A prosperidade na vida do crente, ela é uma bênção, que o crente quando prospera, ele abençoa a obra de Deus, ele abençoa seus irmãos. Mas o ímpio, quando prospera, ele oprime. Por isso, queridos, é o grande mal da prosperidade sem espiritualidade.
Eu acho uma coisa interessante, nas cartas às igrejas ali da Ásia, que a igreja, tinha uma igreja, que ela se considerava pobre, mas Jesus chamou ela de rica. Em contrapartida, tinha uma igreja que se achava rica, e Jesus chamou ela de pobre e miserável. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Apocalipse, capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, verso 2, que diz, falando aqui, a segunda carta à igreja de Esmirna, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, diz o Senhor. Aquela igreja se considera uma igreja pobre, pobre de bens materiais, talvez os templos não fossem os mais bonitos, não fossem os mais suntuosos, os mais ricos, talvez as cadeiras não fossem as melhores, não fossem poltronas. Talvez o pastor daquela igreja não fosse um grande teólogo. E eles se consideravam uma igreja pobre, mas uma igreja pobre materialmente, mas o Senhor disse, mas tu és rico. Em compensação, queridos, a igreja de Laodiceia, que ela dizia o seguinte: como dizes, sou rico. Vamos começar aqui no versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso o Senhor escrevendo a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E como dizes, sou rico e estou enriquecido, de nada tenho falta. Talvez se olhasse para o templo, era o templo mais rico, quem sabe, daquelas 7 igrejas, era a igreja que tinha mais riqueza, porque Laodiceia era um centro comercial, em Laodiceia havia ali uma grande produção de tecidos. Então vinham compradores e mercadores de todos os lugares comprar tecido e outras coisas ali naquela cidade. Era uma cidade rica, era uma cidade que o dízimo com certeza era alto, a oferta era alta. Aquele pastor estava rico, aquela igreja estava rica, com certeza tudo era superior àquela primeira igreja. E ele orgulhosamente, ele olhou para si mesmo e disse, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus disse para ele, tu não sabes que tu és um desgraçado, que tu és um miserável, tu és pobre, tu és cego e tu és nu. Então, queridos, templos suntuosos não significa de igreja espiritual, porque senão o Senhor não tinha repreendido esta igreja que dizia que era rica. Eu não sou contra construir grandes templos, não. Mas isso não é a marca de uma igreja que anda em espírito. Não é a marca, queridos. Não é a marca. Isso não é uma marca de espiritualidade. Como já dissemos, manifestação do Espírito. São manifestações do Espírito. Nós vemos hoje cada coisa dita dos púlpitos, queridos. Que coisas absurdas que não estão na Bíblia. Nós estávamos na escola dominical, o irmão Nildo citou uma frase que é muito falada, né? E já ouvi pessoas dizerem que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz, né? Que quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não fala isso, tá, irmãos? Dá até para se entender que tem verdade nisso, né? Mas não é a Bíblia que diz. Eu ouço pessoas chegando aqui no púlpito dizendo, chama o Espírito para vir para perto de você. E eu me pergunto, e se Jesus voltasse antes desse momento? O Espírito não está em você? E o apóstolo Paulo diz que nós somos selados. Efésios capítulo 4, e o versículo 30, se não me falha a memória, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Nós estamos selados com o Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo habita em nós. Como é que eu vou chamar o Espírito Santo para vir para perto de mim, se ele está dentro de mim?
São frases que nós ouvimos alguém dizer e repetimos como papagaios. Não, não é assim não, queridos. Nós temos que ter o Espírito Santo em nós. É claro que buscamos a manifestação do Espírito Santo. Temos que buscar os dons espirituais. Paulo nos exorta a buscar os dons espirituais, buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vai buscar com zelo, buscar sem responsabilidade não adianta. Profetizar é um dos dons do Espírito Santo que é útil para a edificação da igreja, mas o apóstolo Pedro diz que tem uma profecia, ela é produzida por vontade do homem. Mas ele diz que os santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram, profetizaram, mas nenhuma profecia é produzida pela nossa própria vontade. E muitas vezes profetizamos aquilo que nós queremos que aconteça, e não aquilo que Deus nos mandou profetizar. Devemos ter cuidados com aquilo que falamos. Falar em línguas, queridos, não é sinal de espiritualidade. Vejo pastores sobem no púlpito, diz 2, 3 palavras, começam a falar em línguas. E o apóstolo Paulo diz que se não houver intérprete, que fique calado. Fala em língua confunde todo mundo, ninguém está entendendo. Paulo diz que não é proibido falar em língua desde que haja intérprete. Mas quando não tem mais assunto, fala em línguas. Quando não sabe mais do que falar, fala em línguas. Isto não é sinal de uma igreja espiritual. Uma igreja espiritual, um crente espiritual é aquele que produz os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É mansidão, é amor, é temperança, é misericórdia, é benignidade. Esses são os frutos do Espírito. Quem produz na sua vida esses frutos é um crente espiritual. O apóstolo Paulo diz: andar em espírito, não cumprir as concupiscências da carne. Um crente espiritual é aquele que anda segundo a vontade de Deus. Não é aquele que, quando sobe no púlpito, já vai falando em línguas estranhas. Porque não tem proveito, o apóstolo Paulo diz. Uma igreja, queridos, espiritual, não aquela que possui os maiores templos, os mais ricos. Uma igreja espiritual é aquela que se preocupa com o bem-estar espiritual dos seus membros, dos seus congregados. Esta é uma igreja espiritual. Uma igreja espiritual, queridos, não é aquela que elege o maior número de políticos. Não sou contra a política, fiz política durante muitos anos, fui candidato, descobri que não é minha praia, que não é para mim, não quis mais saber e não quero. Não sou contra, mas contra a politicagem. Estamos nos preocupando. Eu vejo hoje, me perdoe, eu vejo hoje na época de campanha, pastores saem para a rua pedindo voto para o candidato, mas não saem para evangelizar. E vocês sabem qual foi o período mais negro da história da humanidade? Foi quando depois do começo do cristianismo, lá pelo ano 500, 600, por aí, no primeiro milênio, quando Constantino, entre aspas, converteu-se ao cristianismo por interesse político, ele precisava de fortalecer, o Império Romano havia sido dividido, e ele ficou com uma parte, ele precisava se fortalecer politicamente, então ele converteu-se ao cristianismo.
A igreja passou a ter poderes quase que ilimitados. A igreja ela tinha poderes de tirar reis, colocar rei. Foi a época mais negra da história da humanidade. Se vocês podem ver a história do cristianismo, que vocês vão ver. Então, queridos, a igreja não foi colocada nesta terra para ser poderosa politicamente. Se nós tivermos um irmão nosso, prefeito, e onde está teu Deus? Vamos eleger um vereador que quando a gente precisar disso, a gente pede para o vereador se elege e some. E o deputado, e o senador, e o governador e tudo. Nós temos um Deus, queridos, nós temos um Deus que ele é superior a todas as autoridades. Eu não estou dizendo que você deixe de votar, não estou dizendo que você não escolha seu candidato, faça, mas não coloque isso como prioridade na sua vida. Exerça o seu direito, o seu dever de cidadão. Eu já estou isento, mas ainda assim eu vou lá e faço a minha obrigação. A igreja não precisa ser poderosa politicamente, queridos. A igreja precisa ser poderosa espiritualmente. A igreja precisa orar. A igreja precisa estudar a palavra de Deus. O profeta Oséias diz que o meu povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra do Senhor. Jesus Cristo um dia disse aos fariseus: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes ficamos esperando que o político mande, nos ajude? Queridos, e nós temos um Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata. De todo o ouro, de toda a prata. Queridos, eu não estou aqui, vou repetir, me colocando contra se eleger um candidato crente, um prefeito crente, um vereador crente. Não é isso. Mas que essa não seja a nossa esperança. Que essa não seja, queridos, porque Jeremias, ele diz, inspirado pelo Senhor, ele diz: é maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Ele não está dizendo que eu não posso confiar no Juan, não posso confiar no irmão. Não é isso. Eu não posso, queridos, é fazer da carne o meu braço forte. Vamos ter agora um deputado. O deputado vai resolver as nossas situações. Vai. Eu questionei uma pessoa aqui que até hoje um camarada não achou o que fazer. Não achou o que fazer. A esposa dele vinha de Manaus. Ele pegou, empacotou uma espingarda, colocou na mão da esposa dentro do táxi, para ela trazer aqui para Novo Airão. A polícia pegou. Lá se vai a pobre da irmã, coitada. Não, o deputado vai livrar. Se eu fosse o deputado, eu vou não, irmão. Eu não fui eleito para reparar as besteiras que eu ando fazendo. Que aí começa a corrupção. Você já imaginou? Você faria isso? Pegar uma arma, colocar na mão da tua esposa para te... não, mas é para isso que não foi preso no exemplo do deputado, não, queridos. Lembra que ele faça leis, para que ele zele pelo bem-estar da comunidade, da coletividade. Isso é colocar no homem a nossa confiança, a nossa esperança. E a Bíblia diz que é maldito aquele que faz isso. Sou sincero a dizer para vocês, eu, deputado, ao dedinho, ou não, eu não fui eleito para isso. Porque se eu fizer, eu estou me corrompendo. Eu estou corrompendo o delegado. Por isso, queridos, é que Jesus avisou: tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque não é só ouvir falar de guerra, falar de terremoto, de fome. Não, queridos, não.
É quando as pessoas começarem a olhar mais para as riquezas do que para Deus. Quando as pessoas valorizarem mais a prosperidade do que a vida de intimidade, de comunhão com Deus. Mas eu quero pedir a todos nós uma coisa. Não vamos abandonar. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que ele nunca esquecesse daquilo que ele foi ensinado. E Deus, falando aos israelitas, ele disse: nunca se afaste da tua boca as palavras dessa lei, aquilo que você foi ensinado, a palavra de Deus, não deixe que nada tire do teu coração a palavra do Senhor com a qual você foi ensinado. Não deixe, querido, não deixe. Porque esta palavra que vai te sustentar é o Espírito Santo que habita em nossos corações, é que vai nos levar de encontro a Cristo lá nas nuvens. E se nós não estivermos selados com esse Espírito Santo, nós não vamos ouvir o som do chamado, o som da trombeta. Somente aqueles que estão em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, somente esses ouvirão o som da trombeta. Os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos, Paulo se coloca no meio desse e diz: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas para que essa transformação aconteça em nossa vida, nós temos que ter o selo da nossa redenção. Olha o que diz Efésios capítulo 1. Em que também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É o evangelho da salvação, não é o evangelho de enriquecimento. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E no capítulo 4, Paulo, eu não estou encontrando aqui o versículo, mas ele diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual nós estamos selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo. Somente os crentes espirituais serão arrebatados. Pobre ou rico, feio ou bonito, preto ou branco, amarelo, vermelho, mas se ele for espiritual, se ele estiver selado com o selo da promessa, ele vai ouvir o som da trombeta. E se ele já tiver morrido, ele vai ressuscitar num corpo glorioso. E se ele estiver vivo, ele vai ser transformado num corpo semelhante ao de Cristo. E Paulo diz que juntos nós subiremos a encontrar o Senhor lá nos ares. Mas esteja percebido, não deixe que nada, não deixe que as riquezas deste mundo sufoque a semente que foi plantada no seu coração. Porque vou repetir, a famigerada teologia da prosperidade. Hoje muitos líderes não sabem mais pregar o Evangelho. Mas nós que estamos aqui e outros, eu lembro de Elias. Elias um dia disse: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Eu disse: não. Ainda tem 7.000, é pouco? Israel devia ter alguns milhões de pessoas ali, e somente 7.000, não era nem o dízimo, mas já estava valendo. Tem os 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Quantas igrejas hoje, queridos, estão de joelhos diante das riquezas? Quantas igrejas hoje estão de joelhos diante da prosperidade?
sem espiritualidade. Cresça, estude, suba, cresça na vida. Mas não deixe, não perca o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito da promessa. Porque a sua riqueza não vai levar você para o céu. O que vai levar você para se encontrar com Jesus Cristo dos ares é a sua vida de comunhão com Deus. É a minha vida. Fala muito para os outros, né? Mas alguém diz que quando a gente prega, tem 4 para cá e só 1 para lá. Né? Por isso que eu não uso essa mão, que senão vai ficar 1 para lá, 1 para cá. Né? Queridos, isso é muito sério. Acautelai-vos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Que Deus nesta noite nos abençoe. Glória a Deus. Vamos estar vigilantes. O apóstolo Pedro, ele diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor buscando alguém tragar. E ele põe todo tipo de armadilha. Queridos, ele não respeitou nem o Filho de Deus. A Bíblia diz, vocês sabem muito bem disso, diz que ele levou Jesus Cristo lá a um lugar bem alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e disse, tudo isso eu te dou se tu prostrado me adorares. Olha como ele é atrevido. Imagine a mim, que tenho no meu coração esse desejo de possuir alguma coisa. Mas o Filho de Deus reprimiu a Satanás. A Bíblia conta que um certo homem, ele tinha muitas coisas. Um dia, uma vez, um ano lá, um plantio dele produziu tanto, que ele disse, eu vou derrubar meus celeiros. Os celeiros estão pequenos. Eu vou derrubar, vou construir celeiros maiores e vou armazenar muita coisa. Depois eu vou dizer, agora folga a minha alma, porque o que tu tens muito para muitos dias. E ele ouviu alguém que disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, o que tu armazenou, o que tu tanto lutou, sem lembrar que tu tens um Deus, para quem será? Para o fogo. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. O senhor quer cantar um louvor? Né? O senhor quer cantar um louvor, irmã Jéssica? Não? Então vamos orar ao Senhor. Deus precisa, queridos, que nós sejamos atalaias do Senhor. Não vamos nos calar, não, meus queridos. Não vamos deixar que as riquezas, queridos, sufoquem o Espírito do Senhor que está em nós. Bendito Deus, Pai que está no céu. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Ó Deus, aqui está, Senhor, esta igreja reunida, Pai. Ó Deus, na eternidade, Tu sabia quem, ó Deus, exatamente estaria aqui nesta noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos, nós temos certeza que os Teus filhos que estão aqui, Senhor, são testemunhas fiéis, Senhor. São crentes espirituais. Não que os outros que não estão não sejam, Pai. Mas estes aqui, Senhor, entendem a necessidade de estar na Tua casa, na Tua presença, de estar buscando a força, o poder, de estar em comunhão contigo, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que Tu fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo, que nunca o Espírito Santo se retire de nós.
Fazemos nossas palavras do salmista Davi, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retires de mim o teu Santo Espírito, e me dá sempre a alegria da tua salvação. Que esse Espírito Santo com o qual estamos selados para o dia da redenção, ele nunca encontre motivo, Senhor, para se entristecer, para se retirar de nós, mas que a cada dia sejamos mais cheios do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. E Pai, quando vamos para os nossos lares, nos leva em paz, nos dá, Senhor, uma noite de vida na tua presença, com a tua segurança, com a tua proteção. E amanhã, se for da tua vontade, despertarmos com vida, que através da nossa vida o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, repouse abundantemente sobre as nossas vidas, sobre a vida desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para todos. Aleluia.